Um sábado de paz para todos nós que estamos aqui nessa casa, a casa do Paizinho, né? Essa é a casa do Paizinho. Às vezes a gente se pergunta, né? Algumas pessoas, especialmente de outras denominações, né? Que por que, né? Que Deus ele exige um dia específico para que adoremos, né? Se existem 7 que Ele elaborou todo o seu plano de criação, né, e pôs em execução, né? E, naturalmente, é óbvio, né, que precisamos adorar todos os dias, né? Mas alguns, diante desse questionamento, fazem algumas afirmações que me parecem um tanto que equivocadas, né? Porque alegam que depois que Jesus Cristo consumou o seu projeto na cruz, a partir dali Ele estabelece um novo dia para adorá-lo. Alguns entendem que é o domingo, outros entendem que é qualquer um dos dias da semana, desde que seja separado para essa finalidade. Seria de uma estupidez absurda, com todo respeito aos que pensam assim, não é? Deus elaborar essa estratégia por uma simples e única razão. Eu, como filho, visito meus pais dentro da minha realidade, né, de atividade pastoral, mas graças a Deus eu tenho o privilégio de ainda poder visitá-los, porque moramos aqui na mesma cidade, né? E de preferência eu faço essas visitas às segundas-feiras, meu dia de folga, né? Mas nem todas as minhas irmãs, porque eu só tenho irmãs, né? As 3 irmãs conseguem realizar esse prodígio também, de estarem ali no mesmo dia que eu. Eu tenho certeza que meus pais ficam felizes quando eu estou presente na casa deles na segunda-feira. Quando a Gisele aparece lá e ela mora perto todos os dias, mesmo que de forma muito abreviada, né? A Tatiana, minha irmã, a Renata, que já mora em uma outra cidade, quando também aparece. Mas eu tenho certeza e quando é, por exemplo, um dia especial de aniversário deles, ou um Natal, quando todos os filhos estão presentes na casa deles, aquele dia é ainda mais especial. Então Deus ele escolheu um dia para que todos os seus filhos pudessem estar presentes presente com Ele em unidade. O sábado, portanto, foi escolhido a dedo para que a unidade, a característica do segundo, da síntese, né, do resumo do segundo mandamento se efetivasse, que envolve o amor com o próximo, né? Não basta amarmos a Deus sobre todas as coisas, Deus quer também que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E o sábado ele precisa caracterizar isso na presença de Deus. É por isso que Deus ele celebra esse dia com todos os seus filhos. Não bastaria o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Você pode buscar a presença do Pai, separar aquilo. Você pode separar uma segunda-feira, por exemplo, nós vamos tornar essa segunda um sábado, um descanso. Não é pecado, desde que você não sacrifique o 7º dia. Não é? Desde que você não sacrifique o 7º dia, você pode ter a segunda também. Pode até ter o domingo. Quem disse que você pode sacrificar o domingo? Aliás, você não pode ter o domingo como um dia separado, desde que você não deixe de separar o 7º dia. Deu para entender o que eu quis dizer? Porque o sábado é a menina dos olhos de Deus. É o dia que todos nós devemos encontrar na presença dEle. Amém. É por isso que Ele tem um dia determinado, especificado. E esse dia é o sábado do Senhor. É por isso que eu e você estamos aqui neste lugar. Amém? Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Quero aqui agradecer imensamente a atenção de vocês, o carinho de vocês, expressado não apenas materialmente, né, porque na verdade foi apenas a materialização do carinho, da atenção de vocês, mas presencialmente, estando aqui, aceitando o nosso desafio de podermos buscar a presença de Deus de uma forma ainda mais específica, né? Tem um pensamento da Madre Teresa de Calcutá que diz, né, não permitas, né, que ninguém saia da tua presença sem que você se sinta melhor e mais feliz. Você é o bom perfume de Cristo.
Esse é o meu maior desafio, queridos. Ali vocês têm a síntese, né, daquilo que nós vamos chamar das virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Essas são as 3 virtudes que precisamos disseminar no coração das pessoas: a fé, a esperança e o amor. As pessoas, elas precisam sair da nossa presença não culpabilizadas, não sacrificadas, martirizadas, sobrecarregadas, feridas e machucadas. Nunca permitamos que isso aconteça entre nós. E se houver algum momento, uma atitude leviana de nossa parte, que sejamos sensatos e verdadeiramente cristãos, humildes o suficiente para pedirmos perdão. Porque nós falhamos como seres humanos. E por falharmos como seres humanos, obviamente podemos cometer esse delito contra o nosso irmão. Mas nunca se esqueça: viva a orientação dessa mulher. Nunca permita que ninguém saia da sua presença sem que se sinta melhor e mais feliz. Ofereça esperança, ofereça fé, ofereça amor, que é o maior de todos os presentes divinos. Com este pensamento, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18. A partir do verso 35, preferi restringir essa perícope para que tenhamos uma reflexão um pouco mais aprofundada desse texto. Ontem trabalhamos, para aqueles que não puderam estar presentes, né, esse mesmo capítulo, porém focados em sua centralidade teológica, pelo menos na minha perspectiva, das conclusões que tirei nas pesquisas que fizemos, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a grande pergunta. Ontem procuramos nos deter a compreender qual é o posicionamento do Filho do Homem nessa grande indagação e a relevância da fé nos últimos tempos da história desse mundo. Hoje nos detemos a esse texto e permitam-me a leitura do mesmo, que diz: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que texto lindo, irmãos. Há duas outras narrativas que ampliam o horizonte desse memorável evento. Encontramos em Mateus 20, verso 29 a 34, e Marcos 10, verso 46 a 50. Aparentemente nós encontramos algumas divergências textuais, mas que sinceramente ajudam a dar veracidade ao conteúdo dessa história. Quando você tem três narrativas, três testemunhos diferentes de um evento, em termos de julgamento, se as narrativas elas têm aproximação
mas são diferentes em alguns pontos, elas são mais dignas de credibilidade do que se todas falassem do mesmo jeitinho. Porque se conjecturaria, se especularia de que havia uma combinação entre os três para que o relato, de algum modo, pudesse, uma vez forjado nessa construção dos três, pudesse dar base à verdade a fim de defender o réu. Isso desqualifica os testemunhos. Quando nós temos aqui, por exemplo, o testemunho de Mateus, que diz que Jesus ele saía de Jericó, aqui Lucas diz que ele se aproxima de Jericó. Mateus vai dizer que havia 2 cegos, assim como Marcos vai dizer, menciona-se que um deles é Bartimeu, nós observamos que há distinção nestas narrativas que podem trazer certa descredibilidade se a gente não entender exatamente a importância da narrativa, de algum modo um pouco divergente. Mas como assim, pastor? Quer dizer que nós precisamos entender que nós, adventistas do sétimo dia, a nossa teologia não é inerrantista. Nós cremos na inspiração de pensamento, mas nós cremos na infalibilidade das Sagradas Escrituras, mas não na inerrância delas. Portanto, nós entendemos que Deus deu liberdade ao profeta, aquele que foi inspirado, na sua humanidade, de trazer o conteúdo teológico da verdade, mas pode se equivocar em historicidade sobre alguns aspectos que não são elementos que envolvam o âmbito da salvação. Contudo, há uma explicação aparentemente razoável para essa aparente discrepância, não é? Em que alguns entendem que Jesus saía da antiga Jericó, aquela que sofreu o abalo sísmico do poder de Deus e os muros foram derrubados, e que ficou só um vestígio da história para evidenciar esse testemunho, e a nova Jericó que foi construída posteriormente. Então Jesus saía de uma Jericó e entrava em outra Jericó. Nesse percurso acontece o evento que estaremos destacando aqui. O relato dos 2 cegos também são explicados. Por que Lucas enfatiza apenas um cego, né? E parece que Marcos vai fazer a mesma coisa, desculpe, não me lembro exatamente, né? Não li para me relembrar desse aspecto, mas o fato é que é trazido o nome dele, Bartimeu, porque se evidencia um só e não os 2. Bom, o fato de um dizer que tinha 2 e outro dizer que tinha um, não nega o outro, né? Porque um acrescenta e de fato haviam 2, mas há um que se destaca, e me parece a importância do destaque deste, porque esse de fato era uma figura ilustre em função do papel de seu pai. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Timeu quer dizer achado, encontrado, né? Mas Timeu era um homem, um soldado, que se aposentara e decidiu se manifestar, promovendo uma espécie de rebelião contra o poder romano. Desta feita, aquele homem foi morto por causa da revolução que foi gerada. E para impedir que a revolução desse progressão, através de seu filho, eles vazaram os olhos de Bartimeu, cegaram, portanto, a Bartimeu. Diz o relato que Bartimeu antes via. Quem advoga isso é um comentarista chamado Charles Champlin. Aliás, eu estou confundindo Charles Champlin. Norman Champlin. Norman Champlin. E ele vai trazer essa informação. Observe que Jesus já estava tomado de uma responsabilidade tamanha que se prefigurava muito proximamente diante de seus olhos e envolvia a cruz do Calvário. Jesus já estava às vésperas de ser oferecido como sacrifício diante do Pai.
para a remissão do pecado da humanidade. Jesus agora estaria ali naquele lugar. Como eu disse, há um destaque que envolve o elemento da fé nesse contexto e da justificação pela fé, a verdadeira experiência da mordomia. Eu disse em um desses dias que nós precisamos compreender mordomia a partir da relação de causa e efeito. O grande problema nosso é que, na maioria das mensagens que temos ouvido de nossos púlpitos, o recado sempre parte do efeito para a causa. Esse é um grande problema da vida cristã. E as pessoas, quando ouvem sobre mordomia, começam a ter ogeriza de mordomia, ainda mais no contexto que temos vivido da chamada teologia da prosperidade. Esse é o grave pecado, pecado capital da humanidade. Por isso, estas veiculações pseudo-teológicas trazidas e ofertadas lá fora sacrificam essencialmente o valor da verdadeira mordomia cristã, de sermos verdadeiros econômicos de Deus. O que é mordomia? Mordomia envolve a administração da vida, não do que você tem antes de tudo, mas de quem você é. Deus não está preocupado apenas com o que você tem. Deus está preocupado com quem você é. E o que você tem diz muito de você. E o que você faz com o que tem diz muito de você. Hoje, lendo Reavivados, Juízes, o capítulo 1, o autor, fazendo um comentário, ele destaca alguns ingredientes que vão fomentando a crise espiritual. E ele destaca a culpa, ele destaca a raiva, ele destaca a ganância e ele destaca a inveja. 4 elementos corruptores da existência humana, da essência humana, na sua relação com o divino. Foi isso que tirou o diabo do céu, Lúcifer. Sobretudo o espírito de inveja, de cobiça. Paulo destaca isso no capítulo 7. Queridos, nós precisamos compreender a partir da perspectiva desse relato, e esse é o nosso objetivo desta manhã, de que há necessidade de reconhecermos quem Jesus é. Mas mais do que reconhecer quem Jesus é, eu preciso descobrir quem eu sou na minha relação com Ele. É por isso que eu e você estamos aqui neste lugar, nesta casa. O diabo não quer que você saiba definitivamente o que é mordomia cristã, porque quando você descobrir que é mordomia cristã, você não estará mais comprando dos produtos das prateleiras do mercantilismo religioso, da mercadoria dessa fé espúria, dessa religião deturpada, distorcida, maculada que temos aí fora, mas que pode estar evidentemente presente entre nós. Evidentemente presente entre nós. E esse é o grande perigo que corremos. Qual é a qualidade dessa farmácia? Que produto nós estamos oferecendo para os enfermos que clamam pelo remédio original, que é Cristo Jesus? Amados, no discorrer dessa trama, então, nós temos aqui Jesus que, de algum modo, aparece nesse contexto. Há uma expectativa, há um anseio, há uma vontade. Por onde Jesus passava e atraía multidões, as pessoas que clamavam, que suplicavam por uma ação miraculosa. Querido, Jesus está ansioso
para curar nossas feridas, sejam elas de caráter biológico, fisiológico, psíquico, espiritual, não importa a ordem do problema, Jesus quer trazer solução para você. Eu acredito num Deus que opera maravilhas. O testemunho da nossa irmã Flor de Maio testifica de que Deus quer curar-nos fisicamente. E eu acredito que exista poder nessa igreja para que Deus realize a sua boa obra nesse sentido. Jesus quer te libertar, talvez, penso eu, né? Ellen White vai dizer, de cada 10 enfermidades, 9 estão aqui, ó. Pessoas sofrendo de transtorno de ansiedade, pessoas sofrendo de transtorno obsessivo compulsivo, depressivo, pessoas enclausuradas, confinadas em suas angústias interiores, não conseguem dar fim ao seu sofrimento emocional. A cada 40 segundos alguém está tentando tirar a sua própria vida. E por quê? Porque procuram por um sentido. Todos nós precisamos de um sentido. Um homem sem sentido, uma mulher sem sentido, não são pessoas, são seres despersonalizados, sem identidade. E o que o diabo está tentando colocar através desse mundo capitalista, dessa economia selvagem, é de que nós somos objetos sem valor. Mas não é isso que me ensina o Evangelho. O Evangelho me ensina o contrário, de que você tem um valor tão grande, mas tão grande, incomensurável, que Deus ofereceu o seu único Filho, para que todo aquele que nele confia não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Eu falei da palavra vida, né? Bios é a palavra que nós usamos com mais frequência por causa da biologia, né? Existe também a zoe, de onde vem zoologia, né? E por aparentemente zoe estar submetido a bios, a gente tende a acreditar que o termo zoe seja um termo mais insignificante. Na teologia é o inverso. Quando usamos a palavra de zoe, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham zoe, né? Quer dizer que é uma vida provida de significado. É a vida humana, não é a vida meramente animada. Porque os animais também são vidas e são amados por Deus, são criaturas divinas. São bios. As plantas, né, são bio. Nós, de algum modo, somos bio. Só que nós estamos num patamar teologicamente, antropológico, né, teológico, diferente da condição de qualquer outra criatura viva deste planeta, porque Deus nos chamou não para bios, mas para zoe, uma vida com sentido, uma vida com propósitos, uma vida recheada de significado. Não é apenas a vida que se vive meramente por viver, não é a vida baseada na sobrevivência. O diabo quer nos colocar nesse patamar, e então nós vivemos uma vida desenfreada, com o tempo desajustado, sem capacidade de administrá-lo, e as nossas relações estão se deteriorando, se definhando, se fragmentando, e o valor que deveríamos dar às pessoas estamos dando às coisas. Portanto, coisificamos as pessoas e personificamos as coisas. Está tudo errado. Nos perdemos nos abraços, porque não temos mais abraços, não temos mais o colo. É o homem em busca de sentido. Já dizia um grande pensador na área da psiquiatria, da psicologia, Viktor Frankl, um grande articulador de uma escola existencialista, da análise existencial, da logoterapia. No coração do homem existe um vazio
que tem a altura e a dimensão de Deus e que só pode ser preenchida pelo próprio Deus. Quem é Jesus para você? Jesus está disposto a realizar milagres extraordinários na sua vida. Ele quer curar suas feridas emocionais. Ele quer curar suas feridas no âmbito da própria fisiologia. Mas há algo mais que Jesus precisa fazer em você e por você. E você precisa se dar conta disso. Nem todos aqueles que disseram Senhor, Senhor, encontraram o reino dos céus. Nem todos aqueles que foram curados por Jesus entrarão lá, por incrível que pareça. E muitos dos que foram curados disseram: crucificam, crucificam, crucificam. A ponto de um dado momento em que Jesus faz uma travessia do mar da Galileia, o lago da Galileia, em Tiberíades, e a multidão o acompanha. Jesus diz: epa, peraí, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão aqui por quê? Porque eu posso multiplicar pães? Porque eu posso saciar a vossa fome? Havia uma articulação, para que Jesus fosse enquadrado no movimento revolucionário e colocado na condição de rei, Jesus não se agradava disso. Então Jesus diz: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Então precisamos encontrar nesse texto o coração de um adorador. Eu não sei quanto ao outro cego da história, mas eu posso dizer sobre esse cego aqui, mais especificamente nesse contexto. Imagine alguém que já foi predestinado como criminoso, culpabilizado como tal, sentenciado como tal. Já se dizia acerca do cego de nascença, de que os discípulos perguntaram: e aí, Senhor, ele nasceu cego porque ele tem pecado, ele que pecou, ou seus pais que pecou? E Jesus então disse: nem ele nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Aqui no caso o pecado é do pai, e o filho paga o pato. Não sei de fato a intencionalidade do pai de Timeu, tampouco da certeza da veracidade dessa história, mas se de fato é o que temos aqui, então aquele filho paga por uma ação que não é de seu pertencimento. Às vezes isso acontece em muitos momentos na nossa vida. Posso estar falando para alguém que tem traumas de suas relações paternas, maternas, que talvez não evocam boas lembranças quando se lembram do dia dos pais, porque foi um abusador, porque esse pai foi cruel, porque esse pai abandonou, porque esse pai rejeitou, porque esse pai não acolheu, porque esse pai não abraçou, porque esse pai me traiu. Pode ser que a memória de um pai na mente desse filho não seja a melhor das memórias, a melhor das lembranças. Trazer o conceito de paternidade, portanto, a essa pessoa é evocar o seu sofrimento, é trazer angústia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: eu venho te falar do Pai do céu, do verdadeiro Abba, daquele que conhece você, da sua estrutura, da sua história, da sua vida pregressa, do que você viveu, dos traumas que sofreu, dos desapontamentos, das vicissitudes, das crises existenciais que irrompem em você, que parecem trazer um naufrágio existencial. Mas há alguém aqui com os braços erguidos para levantar você e dizer para você que você não é um caso perdido. Você não é um caso perdido. É por isso que você está aqui. Bartimeu era o filho achado. E hoje Jesus veio encontrar você com o seu sofrimento, com os seus pecados. Cristo veio buscar os pecadores, dos quais eu e você somos os principais.
Aqui está, portanto, Jesus sendo ovacionado, seguido, e infelizmente muitos não entendendo o propósito de seu ministério, andando conforme a multidão, porque Jesus tinha bênção para oferecer. Ah, bênção, mais bênção, mais bênção. É bênção sobre bênção. Então vou atrás de Jesus. Oh, amados, qual a razão de você buscar Jesus hoje? Qual é a sua maior necessidade? Mas ali aparecia alguém que desejava ter uma experiência de concretude com o Mestre. E ele tateia, ele de algum modo tenta se levantar procurando o Mestre. É um portador de uma necessidade especial, visual, e ele tenta, encostando num, encostando no outro, através da sua audição, entender compreender geograficamente onde Jesus se encontrava. Mas havia muita gente que o exprimia, aglomerava ao seu redor, e então ele tinha que gritar: Jesus, filho de Davi! Yeshua, Bar David! Jesus, filho de Davi, Yeshua, quer dizer, o Salvador. Jesus, ele declara quem é, aliás, Bartimeu declara quem é Jesus. Ele reconhece não apenas que Jesus é o Salvador, mas ele reconhece que Jesus é o Messias quando ele diz Yeshua Bar David, Jesus, filho de Davi. Até então, Jesus era o filho do homem, identificado como Ezequiel, porque em Daniel nós temos a descrição do filho do homem como agente intercessor representando a humanidade, mas Deus chama Ezequiel, contemporâneo de Daniel, de filho do homem. Filho do homem, presta atenção, filho do homem, você não passa de um ser humano, você é isso, um ser humano, uma criatura. Jesus se faz carne e habita entre nós para se tornar um filho de homem, um ser humano, uma criatura, para salvar as suas criaturas, as criaturas de Deus, para que elas se tornem filhos de Deus. Agora, Bar David é o filho de Davi, o filho da promessa, o filho da profecia, o rei esperado, o Messias. O céu declara publicamente, sem medo, sem reservas. Era uma atitude insana para os padrões da época, declarar um ser humano tal como da envergadura de Jesus, vindo de Nazaré, como Messias, o filho de Davi, o filho do rei. Porque esperavam um ser magnata, de berço esplêndido. Jesus frustra as expectativas humanas, como sempre o fez. Durante toda a história da humanidade, Jesus frustra as expectativas humanas, porque nas expectativas de Deus sempre há algo melhor. Amém. E ele então, o cego, não se contenta, e ele caminha, e o povo diz: fica quieto, rapaz, vai caçar tua turma, você está atrapalhando a gente. Impedido novamente pelos discípulos, como foram as crianças, e mais uma vez Jesus tem que dar uma chacoalhada nos discípulos, né? Para acordar os discípulos. É nesse momento então que Jesus tem um encontro com aquele homem tem um encontro com Jesus. Ele não se conteve, porque ele sabia em quem ele cria. Queridos, o que aquele homem queria? Me diga, o que aquele homem queria? Ele queria ser curado. Curado do quê? De uma cegueira. Mas por quê? Observe que Jesus faz uma pergunta, e parece, as perguntas de Jesus, elas são muito interessantes, querido. Elas são recheadas de sabedoria. São verdadeiramente importantes. Jesus, ele precisa ter certeza do seu amor.
E ele precisa ouvir de você a sua necessidade. É por isso que Jesus ele faz a pergunta. Jesus constata a necessidade daquele homem. Mas observe, ele faz a pergunta: que queres que eu te faça? Hoje Jesus pergunta para você, e você tem que abrir os olhos, abrir seu coração. Para de fingir de égua. Olhe para Jesus cara a cara e diga para ele o que você quer. Não tenha medo de dizer para Jesus o que você deseja, do que você precisa. Ellen G. White, ela diz em uma oração que é para mim uma das mais memoráveis quando ouvi de um grande pregador, certa vez ainda na minha adolescência, na igreja de Bandeirantes. Eu ouvi aquele pregador, essas palavras foram declaradas todos os dias, e eu aprendi, portanto, a oração de Ellen White: Senhor, toma o meu coração, é tua propriedade, eu não posso guardá-lo para ti. Tão fraco e tão dessemelhante de Cristo, molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do seu amor possa fluir por minha alma. Oh, queridos, essa deveria ser a nossa oração de todos os dias. Toma o meu coração, é tua propriedade. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Da mesma maneira que perguntou para aquele homem: que queres que eu te faça? Será que estou hoje aqui com pessoas cuja característica é marcada por uma cegueira espiritual? Quando lemos o capítulo 3 de Apocalipse, encontramos a igreja de Laodiceia: miserável, pobre, cega e nua. Miserável, pobre, cega e nua. Cega, cega, cega. E então, qual é a resposta daquele homem? Houve um momento em outro contexto, acerca do mesmo momento, quando o homem vem, diz que ele tira de si a capa e ele vai ao encontro de Jesus. Ele abandona tudo que ele tem, porque ele era um mendicante, era tudo que ele tinha, a capa, e ele vai ter com Jesus a necessidade de desprendimento, reconhecer a nossa nudez espiritual, reconhecer que nossas vestimentas são trapos de imundícia. Ao nos aproximarmos de Cristo, precisamos arrancar a capa, tirar a capa de nós, para nos apresentarmos diante de Cristo na nossa nudez, na nossa vilania, no nosso estado pecaminoso tal qual, sem mascarar nossa condição humana diante de Jesus. Porque pobre ele já sabia que era, miserável ele sabia que ele era, cego ele sabia que ele era. Agora ele descobre a condição de sua nudez, e se ele se apresenta a Jesus, arrancando de si a capa. Não existe nenhum tipo mais de impedimento. Qual é a sua capa? Qual é o seu empecilho? O que está impedindo? Se é que eu esteja falando para alguém hoje que ainda não tomou a decisão de viver uma experiência nas águas com Jesus, sepultando a sua velha vida e renascendo em Jesus. O que está faltando para você voltar para os braços do Pai? Você que há tanto tempo se tem procrastinado, adiado essa decisão. Você que tem recusado diante do apelo do Mestre. Qual é a capa? Hoje Jesus te convida a arrancar a capa, para que Ele possa te vestir à altura das expectativas dEle, com tecidos costurados pelo sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Hoje, eu não posso sair daqui sem fazer esse apelo. Esse apelo hoje não pode ser para Bartimeu, mas para Laodiceia. Então Bartimeu responde: Senhor, que eu torne a ver.
Queridos, é o que nós, laodiceanos, precisamos tornar a ver. Onde está o primeiro amor? Aquele calor que inflamava nossas expectativas, que nos fazia sair de casa empolgados, dando estudos bíblicos, indo aos hospitais, visitando os presídios, as pessoas necessitadas nas mais profundas e vis condições do pecado. Precisamos socorrê-las. Onde está a paixão? Onde está o calor? Onde está o desejo de falar de Jesus para as pessoas? Senhor, que eu torne a ver. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O maior objetivo daquele homem não era ver. O maior objetivo daquele homem era enxergar o Cristo que ele tanto aguardava. Ele queria ver com seus próprios olhos quem estava diante dele. Ele não queria ser curado de todo jeito. Senhor, eu quero vê-lo. Eu preciso vê-lo, Senhor, por favor, deixe vê-lo. Eu quero desfrutar esse momento. Eu quero contemplar com os meus próprios olhos a tua glória, Messias, filho de Davi. É tudo que eu desejei por toda a minha vida. E eu estou diante do Senhor, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Deixe eu te ver, ó querido. É o que eu e você precisamos. Nós precisamos ver Jesus. Que eu torne a ver você, cuja vida foi soterrada nos seus sonhos frustrantes, aquele calor que te inflamava quando vinha para a igreja, se apagou, o fogo da chama do Evangelho, a presença do Espírito Santo parece não mais vibrar dentro de você. É para você essa mensagem, ó Laodiceia. Tornar a ver, tornar a viver o que você viveu nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos, quando aceitou Jesus, quando saiu de um tanque batismal e você não conseguia se calar de falar do amor de Deus para as pessoas, e quando cantava com todo o seu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e quando você pregava, você tremia o inferno, e o diabo se agitava desesperado das almas que seriam arrancadas de lá. Como disse John Wesley, Deus me põe fogo e a igreja vem me ver arder em chamas. Que eu torne a ver. É o que eu falo para Deus todos os dias: Senhor, devolva-me a alegria. Há momentos em que eu sou tomado por uma frustração, por um aparente desânimo. Ellen G. White disse que essa palavra deveria ser arrancada de nossos dicionários, de nosso vocabulário, a palavra desânimo. Mas há momentos em que a apatia tem imperado na vida da igreja, e pastor tem que pregar, falar, repetir muitos os mesmos conteúdos de sermões, podendo oferecer mais, mas a igreja não quer absorver. Tal como Cristo muito tenho para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados. Ó, queridos, mas como eu disse, eu não estou aqui para desanimar vocês. Eu vim aqui falar daquele que tem o poder de realizar o milagre da restauração, da ressurreição. Amém. Dessa vida que em algum momento foi sepultada pelas vicissitudes da vida, pelas frustrações, pelas decepções. Hoje eu exorto a você a olhar para a cruz do Calvário e encontrar a esperança que você busca, procura. Hoje eu quero convidá-lo a viver o que Bartimeu viveu. O filho de Davi encontrou o filho perdido na casa de Israel, em Jericó. E hoje ele também quer abalar as estruturas de Jericó
para salvar você, como fez com Raabe. Crês tu nisso? Hoje eu convido a contemplar a cruz. A solução está em Cristo, querido. E disse Jesus: a tua fé te salvou. Você foi curado. O colírio do Espírito. Você foi restaurado porque você creu. Você confiou em mim. Durante toda essa trajetória, mesmo diante das circunstâncias adversas pelas quais passou, diante do seu sofrimento, da perda da sua visão, você nunca deixou de pensar em mim. Você não desistiu da promessa que o Pai havia feito lá atrás. Mesmo perdendo o seu pai, você perseverou. Hoje Jesus chama você. E Ele quer tirar a catarata de seus olhos. Por que não dar a Ele uma chance? Amados, me lembro quando fui chamado para ser pastor. Eu confesso que eu lutei com todas as minhas forças. As pessoas diziam que, naquela época, ainda muito jovem, que eu era um pastorzinho. Gostavam das pregações, dos ensinamentos. Eu sempre gostei muito de ensinar, já muito novo, ainda adolescente, eu ensinava para a classe de adultos, porque eu gostava de estudar. E gostava de ouvir pessoas, as demandas das pessoas, o sofrimento das pessoas. Então eu achava que a minha vocação era para psicologia. Queria ser psicólogo. Eu não me via capacitado para ser um pastor. Para mim era uma responsabilidade muito grande, um ministério muito elevado. E de fato, não porque eu seja, eu digo nas palavras de Ellen White, é um ministério sublime, de muita responsabilidade. Não há maior ministério, senão o ministério de uma mãe. Mais honrado e mais respeitado que esse, o ministério de uma mãe. E essa luta me fez segurar esse chamado. Mas Deus insistia comigo, e Ele insistia comigo. E eu tomei a decisão de ter uma experiência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar. E eu comecei a trabalhava de porta em porta, vendendo produtos naturais, lá na região do Duval de Barros. Naquela ocasião, eu estava me preparando para ir, mas eu confesso que eu não tinha ainda a certeza do chamado. Eu me sentia muito pequeno, queridos, como ainda me sinto. Quando eu ocupo um culto como esse, queridos, eu confesso que aqui, eu não gostaria de sair daqui, porque aqui eu sinto a presença do Mestre na minha vida. Queridos, quando eu prego para vocês, eu prego daquilo que eu mais preciso. E, dada a ocasião, fazendo o trabalho de vendas desses produtos, eu estava na casa de uma senhora, tinha descido, e quando eu voltava, eu tinha visto um rapaz que se parecia muito com o meu amigo, eu imaginava que fosse o irmão dele. O irmão dele estava fora da igreja, havia se tornado usuário de drogas, começou a traficar, e a situação estava bem complicada para o lado dele. Mas, curiosamente, eu acabei me atrevendo a perguntar quem era ele. E eu perguntei para o garotinho, porque ele já não estava presente, ele havia subido para dentro de casa, e eu perguntei ao garoto: você sabe o nome desse rapaz? Você sabe me dizer se ele chama Elton? Irmão do Elvis? Ele disse: é Elton, irmão do Elvis. Você não conhece esse Elton não, mas é Elton sim. Aí ele ouviu, ele desceu e olhou para mim, com uma certa desconfiança, mas eu disse: olha, eu sou amigo do Elvis. Elvis é seu irmão, Zói. Ainda brinquei que era o apelido dele, ele ria, Eu sou irmão dele sim. Então, eu comecei a conversar com ele, dizendo que era da igreja de Bandeirantes. Aí ele resolveu se sentar, nós começamos a conversar, e conversávamos bastante acerca de muitas coisas, que envolviam o Elvis, que era a pessoa comum entre nós, da amizade que eu tenho, com esse meu amigo, o Elvis. E houve um momento assim que já estava ali no desfecho, ele acabou me pedindo um produto natural por causa da filhinha dele, que estava gripada, mexia com aqueles mel compostos, E eu não tinha na hora, falei: vou fazer o seguinte, eu não tenho aqui, mas eu faço questão de trazer para você amanhã. Amanhã eu vou lá no laboratório, trago, e aí eu te entrego aqui. Saímos dali,
né, estabelecemos um vínculo. Eu confesso que ao sair dali eu fiquei me perguntando, né, por causa do fator tempo, né, eu disse, puxa, se eu conversei tanto com ele, acabei que não deu para continuar o trabalho e tal, uma espécie de sentimento de culpa, né? Mas eu disse, ó, Deus sabe todas as coisas. Eu fui embora, e quando eu cheguei em casa, já à noite, descansei, no dia seguinte fui para o laboratório. Quando eu volto do laboratório, aí tinha um helicóptero da Rede Globo sobrevoando o meu bairro, né? A minha região ali, o bairro Lindéia, o bairro Flamengo. E aí, a curiosidade, né, para saber o que havia acontecido, liguei no jornal, e o jornal falava de um homem que havia morrido soterrado. O nome dele era Pedro. Quem era Pedro? Pedro é o homem que estava estudando a Bíblia com meu pai. Meu pai tinha encerrado os estudos bíblicos com ele, feito um apelo, não é? Então ele se tornou uma pessoa importante, naturalmente importante para a gente, né? Naquele dia ele estava morto. Aquilo me trouxe um profundo pesar. Telefone, minha mãe estava ao telefone quando eu havia chegado. E de repente eu vejo minha mãe assim aos prantos, chorando, né? E eu tentando entender o que havia acontecido. Inicialmente imaginei que fosse por causa da notícia, mas não era. Minha prima havia se submetido a uma cirurgia, né? Que envolveu a leucemia, e o transplante foi feito, mas infelizmente por causa da condição climática em Curitiba, ela não resistiu ao trabalho da quimioterapia e faleceu ali. Era uma pessoa muito especial para nós, a Luzmar. E essa era a razão do choro da minha mãe. E eu fiquei me perguntando o que eu podia fazer por aqueles que ainda estavam vivos, né? Eu falei assim, eu não posso fazer nada pelo Pedro, porque já foi feito, graças a Deus. Pela Luzmar, porque já foi feito, graças a Deus. Eles já estavam mortos, mas eu posso fazer por alguém, por pessoas que ainda não morreram. E eu decidi sair para entregar os produtos que eu havia me comprometido, dentre os quais o que o Elton havia me pedido. E quando eu vou na casa do Elton, eu resolvo entrar na casa dele. Estava ele, sua esposa, as duas crianças. E aí eu conversando com o Elton, meu coração estava partido. Eu não podia hesitar, eu não podia desistir. Eu tinha que falar com o Elton. Elton. Ele assistia, quando eu chegava, ele via também o noticiário, já no jornal da tardinha, né? Eu não sei se ainda tem, né? E falava sobre a seca na região do Vale do Jequitinhonha, as pessoas famintas. E eu disse assim, aproveitei a deixa, né? E disse, olha, eu estou perdendo duas pessoas especiais hoje, pessoas preciosas, com as quais eu me relacionei. Eu não posso mais falar do amor de Jesus para essas pessoas, mas eu posso falar para você. Eu sei que você já teve uma experiência com a igreja, foi batizado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, foi e voltou, nunca conseguia vencer o vício, ainda se tornou chefe do tráfico naquela região. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não desistiu de você, Elton. Deus ainda ama você. Você é a coisa mais linda que Ele tem neste mundo. Olhe para os seus filhos, olhe para a sua esposa. Deus tem um plano para a sua vida. Você consegue entender, Elton? E Elton dizia, Júnior, é verdade, Júnior, é verdade. Elton, eu não sei quando Jesus vai voltar para mim, e não sei quando Ele vai voltar para você, porque se morremos, Ele já voltou de algum modo. Porque no abrir e fechar de olhos, quando nós abrirmos nossos olhos, contemplaremos o Mestre. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Elton. Hoje é o dia da tua salvação. Não deixe para amanhã de viver o convite que Deus está fazendo para você hoje. Nós não sabemos do dia de amanhã, Elton. Nós não sabemos o dia de amanhã. E eu insistia e ele dizia, é verdade, Júnior, é verdade. Eu levantei e pedi para que pudesse orar com aquela família. E eu orei para aquela família e pedi em nome de Jesus que Deus fizesse um milagre. Eu reforcei o meu pedido e disse para Elton, Elton, nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos do dia de amanhã. Eu insisti saindo, ele disse, é verdade, Júnior. Então toma a sua decisão, Elton. Era uma sexta-feira. Eu saí daquela casa. Fui para minha casa, sábado pela manhã. O corpo da minha prima já havia chegado. Fui ao velório junto com a minha família. Passamos ali no cemitério do Bonfim.
aquele dia fatídico, desgastante, de muita saudade, vendo minha prima tão jovem, com tantos sonhos. Seu maior sonho era ser mãe e ela não pôde ser. E ela foi enterrada ali naquele lugar. Saímos de lá, fomos para casa descansar, dormimos, o telefone toca. Quem liga? Elvis, aos prantos, pedindo para falar comigo, porque ele soube que eu conversei com Elton. E ele disse: João, meu irmão morreu naquele sábado, à tardinha. Elton saía de sua casa, um carro parou e o abordou. 2 homens descarregaram as suas armas no Elton enquanto ele corria desesperado. E Elton dizia: Jesus me salva, Jesus me salva. E Elton morreu ali. Eu nunca entendi porque Deus me chamou. Mas depois eu fui entender que Deus chama as coisas loucas do mundo para enganar os sábios. Nunca em todo o meu ministério me senti melhor do que ninguém, mas muito honrado, apesar de quem eu era. Ó Bartimeu, Jesus hoje quer abrir os teus olhos para que contemples a glória de Deus. Mas hoje pode ser o seu último dia de decisão, porque protelas essa decisão. Tira a capa e vem-te nu, do jeito que está na presença do Mestre, para que Ele possa vestir com teu manto de justiça e de graça. Devolver a visão que você tinha lá atrás, que foi perdida na caminhada, e cobrir-te com os tesouros dos céus, onde estão armazenados os infinitos recursos da onipotência. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Eu estou terminando, queridos, mas eu não posso deixar de terminar sem contar ainda uma parte dessa experiência que eu tive antes do meu chamado. Ainda em angústia, eu tinha prestado vestibular, me sentia um trapo imundo. Eu queria, naquela época eu fiz um concurso para a Polícia Civil, meu pai é policial civil, já aposentado, né? Eu queria seguir caminho, né? Tinha passado na polícia, no concurso da polícia, mas ao mesmo tempo eu fiz o vestibular para o seminário, e eu precisava de Deus, de uma resposta. E queridos, nesse mesmo dia, inclusive, que eu encontrei o Elton, eu encontrei esse rapaz. Era um rapaz que tinha problemas com bebida, problemas com cigarro, né, com vício. E toda vez que eu passava lá na região, ele ficava pedindo um real. Imagina um real naquela época, irmãos, né? Ele ia dar um real. E eu disse: não tem não, vou te dar não. Eu confesso que vez ou outra eu era meio bruto assim para tratá-lo, mas eu não estava entendendo que Deus queria alcançá-lo através de mim, queridos. Naquele dia, num dia desse, depois de toda essa turbulência enfrentada, esperando o resultado do vestibular, falando com Deus, será aquilo mesmo que Ele queria para mim? Eu voltando, aliás, eu estava indo para Duval de Barros, eu encontro aquele rapaz em um outro lugar que não era o que eu tinha costume de vê-lo. Ele olha para mim e o que ele me pede? R$1. Bom que não aumentou, né? Ele me pede, eu olho para ele e eu disse assim: querido, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas eu tenho algo que você precisa. O Espírito Santo me moveu a falar com aquele jovem naquele dia e dizer para ele: você sabia que você é a coisa mais linda que Deus tem nesse planeta? Você sabia que Ele entregou o seu bem mais precioso para salvar você? Você está vendo onde você está se chafurdando, acabando com a tua vida. Teus olhos, o branco dos teus olhos já não existem mais, agora não existe mais, agora estão esverdeados. Sabe o que é isso? A bebida está acabando com você, o cigarro, esse maço que está na sua mão, estava com um maço de cigarro na sua mão, está acabando com a tua vida. Deixa eu dizer para você, Jesus quer libertar você de tudo isso, você acredita? Ele disse: eu não consigo, mas Deus consegue por você, querido.
Você é amado por Jesus. E ele chorava. Eu fiz um desafio naquela época, né? Você está disposto a compreender o plano de Jesus na sua vida? E ele disse, eu estou disposto. Então joga esse maço de cigarro no chão e pisa nele em nome de Jesus. Ele, sem hesitar, pegou aquele maço, jogou no chão e pisou. Eu quero ser salvo, ele me dizia. Queridos, eu não tive outra resposta senão abraçar aquele homem no meio da rua e dizer, hoje Jesus salvou você, meu querido. Oh, mano, hoje é a razão porque eu prego. Se isso me for tirado, eu não tenho mais razão para viver. Então hoje eu apelo a você como eu apelei aquele jovem. Jesus ama você. Não importa o quanto o diabo tenha dito ao seu respeito para você. Diga para o diabo o futuro dele que é debaixo do teu pé. Diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje tem salvação nessa casa, porque ela encontrou você nesse lugar. Você não é um caso perdido, porque você é um filho muito amado por Deus. Não importa o que você fez no seu passado, importa é o futuro que Deus tem para você. E hoje Jesus está aí do teu lado. Eu quero convidar você, querido, a dizer para Jesus, Jesus, eu quero tomar uma decisão, eu não tenho forças. Eu não estou pedindo aqui para homens fortes e mulheres fortes, eu estou pedindo para homens que reconhecem a força do Senhor e dependem da força do Senhor, para mulheres que reconhecem essa força, esse poder advindo dos céus, para socorrê-lo neste momento. Há alguém que gostaria de dizer para Deus, Senhor, toma meu coração, é tua propriedade. Nós temos uma música, né? Eu quero convidá-lo a tomar essa decisão, a vir aqui à frente em nome de Jesus. Você que gostaria hoje de deixar Deus lutar as suas batalhas, vencer as suas guerras, porque todo aquele que clamar a Deus, Senhor, salva-me, esse encontrará livramento. Pastor, mas eu ainda estou vivendo um problema na minha vida conjugal, eu estou vivendo um problema no meu trabalho. Não importa, eu não estou querendo saber do teu problema, eu estou aqui te apresentando a solução. É pegar ou largar, agora está nas tuas mãos. Você vem ou não vem em nome de Jesus? Levanta-te de onde você está e venha receber Jesus como Senhor, Salvador da tua vida. Não hesita, chega a esse lugar, toma posse. Porque aquele que reconhece que só Jesus traz vida, só Jesus recupera a visão, este viverá o milagre e será um discípulo de Jesus. Pode vir em nome de Jesus, não tenha receio. Essa é a sua declaração de fé. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio e o coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, guarda no
queridos. Todos nós somos a igreja de Deus, a família de Deus. Aqui não tem caso perdido, a não ser que você queira estar perdido. Aqui todos somos encontrados pelo Mestre. Cumprimentei a todos, queridos. Não quero deixar ninguém na mão de calango, hein? Amém. Amados, uma coisa é certa. Jesus ama você. Eu não sei se você vai se lembrar de tudo que eu disse, mas disso você precisa se lembrar. Que você é especial para Deus. Você é o queridinho de Deus. E não deixe o diabo te iludir dizendo o contrário. Tá? Não deixe. Por isso eu digo, toda vez que o diabo te mostrar o passado, o seu passado, mostra para ele o futuro dele. Porque é isso que nos dará esperança para a caminhada. Agora eu vou orar. Agradeço a nossa querida cantora. Vamos falar com Jesus. Ó Paizinho, Senhor, eu te louvo pelo privilégio de ofertar a Tua palavra a esses Teus filhos. Palavras essas que me encontraram um dia e que me fizeram chegar onde eu estou, porque eu creio no chamado que fizeste a esse pobre pecador. Pai querido, eu entrego essa igreja que é um castelo, porque o Senhor é o Rei. E esses são príncipes e princesas, súditos do Teu reino, são Teus filhos, Senhor. Então, Pai, naquilo que eles não podem, e eles não nada podem, que o Senhor seja a sua força, socorro bem presente na angústia. Pai querido, eu entrego esta Tua família no Teu altar, manifesta a Tua glória. Obrigado por poder partilhar esses momentos, foi muito gostoso. Eles se tornaram meus amores e minhas amoras. Então, Senhor, em nome de Jesus, são Teus. Eu quero ir junto com eles para os céus, poder contemplar a Tua glória, assim como aquele homem que pela primeira vez, depois de tanto tempo, pôde contemplar a Tua glória. Assim queremos nós dizer: este é o nosso Deus a quem aguardamos. Despeça-nos com essa certeza, Senhor, de que essa mensagem que nós vivemos não é vã e não é uma mentira. Ela é a pura verdade, porque ela vem da gema preciosa, da graça divina, revelada em Tua palavra de salvação. Bendito seja o Teu nome. Despeça-nos com essa certeza em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vão em nome de Jesus e creiam na graça, mesmo quando pecarem. Amém. Eu já abracei todo mundo, podem ficar à vontade, irmãos, de se dispersar.